Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Newton Lins. A partir de agora, você vai saber o que é notícia na instituição. Vamos aos destaques. Alunos de psicologia realizam trabalho acadêmico para a conscientização das pessoas sobre o vírus HIV. Conheça a história do Museu da Rede Amazônica. Veja ainda a programação especial que comemorou os 30 anos das escolas Newton Lins. O JNL já está começando com a apresentação de Leonardo Jerônimo E Juliana Mescouto. Se você quer ficar bem informado, fique conosco. Em 2015, o Brasil registrou o maior índice de pessoas em tratamento contra o vírus HIV. Mais de 80 mil pessoas iniciaram o tratamento contra o vírus. É um número muito expressivo e, por este motivo, os alunos do curso de Psicologia realizaram um trabalho acadêmico para alertar as pessoas sobre o vírus. Antes de tudo, é bom deixar claro que a matéria a seguir é parte do trabalho feito pelos acadêmicos do curso, sendo assim uma simulação. O número de infectados pelo vírus HIV vem crescendo entre todos os segmentos da sociedade. No Amazonas, cerca de 9 mil pessoas estão em tratamento e em Manaus, cerca de 1.000 casos foram registrados nos meses de janeiro a novembro de 2014, representando um aumento de 58,7% em relação ao mesmo período de 2013. Apesar dos esforços do Ministério da Saúde em campanha de prevenção e distribuição gratuita de preservativos, os casos do vírus HIV vêm aumentando. Acompanhe agora a simulação de um grupo de mulheres que convivem com a doença, uma realidade que atinge todos os segmentos e classes da sociedade. Meu nome é Amélia Santiago, tenho 45 anos, sou casada há 20 anos, porém o meu marido me traiu com uma colega de trabalho e foi através dessa traição que ele adquiriu o vírus HIV. No início eu comecei a me sentir mal e resolvi fazer os exames de rotina. E através desses exames eu descobri que eu adquiri o vírus HIV, que estava grávida. No começo nós não usávamos preservativo, afinal, antes de casarmos fizemos todos os exames pré-nupciais e, além do que, somos evangélicos. Hoje eu estou grávida de 7 meses. No início foi muito difícil. Meu mundo parecia que tinha desmoronado. Mas eu resolvi reagir. Faço tratamento desde quando eu descobri para que meu filho possa nascer saudável. E a chance é de 99% que ele não venha adquirir o vírus HIV. Meu nome é Marcela. Eu tenho 23 anos. Eu descobri a doença já fazem 4 anos. Foi depois de uma festa. Eu bebi demais, eu me embriaguei assim total. Eu acabei indo parar no hospital e lá, depois de alguns exames, eles detectaram a doença. Eu não faço ideia de como foi que eu peguei. Pode ter sido durante alguma relação sexual, porque eu sempre fazia sem camisinha, não estava nem aí para isso. Ou através de alguma seringa infectada, porque eu usava droga na época. Eu realmente não sei como foi. O fato é que eu tenho HIV. Mas depois de um tempo, assim, com a ajuda das pessoas, eu fui parando de me culpar por uma série de coisas. Eu errei, todo mundo erra. Eu peguei o vírus, essa é a diferença. Imagina você ser diagnosticado portador do vírus da AIDS. Não é uma tarefa nada fácil, mas alunos do curso de Psicologia sentiram na pele e contam um pouco da experiência. A mensagem que meu personagem quis passar foi para todas as mulheres casadas, que apesar de terem um único parceiro, correm também o risco de contrair o vírus HIV. Então, a ideia, a mensagem é que procurem usar sempre o preservativo e não somente isso, mas fazer exames periódicos, né? Porque se ainda for detectado cedo, você pode obter um tratamento e viver como uma pessoa tranquila e normal. Então, fazer a Marcela acabou mudando um pouco a minha perspectiva de vida, porque mentalmente eu acabei fazendo uma lista na cabeça das coisas que eu estava fazendo por fazer. Às vezes a gente deixa passar um dia e esse dia ele é tão precioso, né? Pra gente que não tem essa doença, então imagina para as pessoas que têm. Quando eu pensei na morte, assim, eu pensei, caramba, quando a morte chegar pra mim, eu quero que ela chegue e me encontre viva. E eu digo viva no melhor sentido da palavra. Então,
fazer a Marcela foi um choque, mas ao mesmo tempo me fez acordar para muitas outras coisas da minha vida que eu estava deixando passar por passar. Juliana, você já ouviu falar sobre o Museu da Rede Amazônica? Já sim, Leonardo. É um lugar que resguarda a história da emissora e os primeiros equipamentos importados para a antiga Rádio TV. Exatamente. E a nossa equipe de reportagem visitou o local e nós mostramos agora para você. Um misto de profissionalismo, amor e dedicação. É assim que podemos definir o Museu da Rede Amazônica. Criado em outubro de 2002, o museu marca o pioneirismo no telejornalismo regional. Lá na Cachoeirinha, antiga sede da Fundação Rede Amazônica, eu encontrei um embrião, uma salinha pequena com 4 ou 5 peças que eram remanescentes da antiga história da Rede Amazônica. Mais tarde, eu recebi o desafio de organizar a memória da empresa. E com isso nasce o museu. São mais de 8 mil peças catalogadas em todo o museu. Medalhas, troféus, prêmios, transmissores e figurinos de época. Dentre as peças presentes, podemos destacar a máquina linotipo, que retrata o início da carreira do fundador da Rede Amazônica. O Museu da Rede Amazônica, ele compõe de peças antigas relacionadas à história da empresa, as primeiras máquinas, câmeras internas e externas, os primeiros transmissores da década de 70. O museu possui equipamentos de áudio e vídeo, e também mais de 4 mil discos que eram utilizados durante os primeiros programas da Rádio Amazonas. A biblioteca contém mais de 3 mil livros, e um memorial, inaugurado no ano de 2013, em homenagem ao gasoduto Coari Manaus. Nós somos a primeira e única televisão projetada a cores no Brasil. As outras se adaptaram ao colorido. A Rede Amazônica foi projetada para ser a cores. As 3 câmeras foram utilizadas durante os primeiros telejornais na década de 1970. Transmitem imagens coloridas e com isso representam um marco na criação da Rede Amazônica. É esse sentimento de história que faz com que a empresa tenha a sua história preservada. O museu e a biblioteca fazem parte de um anexo dentro da Fundação Rede Amazônica e estão abertos ao público em geral, de segunda a sexta, de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, e aos sábados, de 8 às 12 horas, lembrando que a entrada é gratuita. No próximo bloco, você confere como foi a programação que as escolas Newton Lins promoveram para celebrar 30 anos da instituição. Não saia daí, o Jornal Newton Lins volta já. Quem olha para a Universidade Newton Lins às vezes se questiona como tudo começou. Isso é verdade, Juliana. Muita gente não conhece a história da instituição. Mas olha, eu já vou adiantar para vocês que o legado do professor Newton Lins começou há 3 décadas. E na última semana, teve uma programação especial para comemorar os 30 anos das Escolas Integradas Professor Newton Lins. E eu mesmo fui conferir. Caminhante são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. A caminhada de um visionário como o professor Newton Costa Lins foi árdua e longa. O poema Cantares, escrito pelo português Antônio Machado, foi escolhido para ser recitado pela professora Vânia Pimentel, no aniversário de 30 anos das escolas Newton Lins, lugar que pode ser chamado de onde tudo começou. Tudo passa e tudo fica. Porém, o nosso é passar, fazendo o caminho sobre o mar. O sonho se tornou realidade em 1986, quando as escolas Newton Lins, na época conhecida como Colégio Anglo-Americano, começou a funcionar.
Ao decorrer desses 30 anos, a missão deixada pelo professor Newton Lins de educar a Amazônia ganhou seguidores, que nos dias de hoje fazem questão de continuar o legado e comemorar tudo que foi idealizado e construído por um grande visionário. Realmente hoje é um dia importantíssimo, não o dia propriamente, mas a data de 30 anos em que o nosso professor Newton Lins fundou uma escola que ficou muito bem conceituada em toda Manaus. Para um ensino de qualidade, nada mais justo que contar com um corpo docente de excelência. A professora Vânia Pimentel, que você viu no começo, relata sua emoção de estar participando de uma comemoração tão importante. Para mim é um motivo assim, de alegria, de orgulho, já que eu faço parte assim, desta instituição há 21 anos. Comecei trabalhando na que hoje é a Universidade Newton Lins, naquela época não era, a convite do saudoso professor Newton, né? E me mantenho aqui até hoje, participando desse projeto, né, dessa filosofia de vida que o professor Newton nos transmitiu. Há 30 anos, as escolas Newton Lins têm contribuído para o desenvolvimento da educação na região norte. Aqui na Newton Lins, o aluno tem a oportunidade de ingressar no ensino infantil e sair doutor. Tudo que é Newton Lins hoje veio de sonhos e iniciativas. As homenagens e comemorações são muito valiosas, e o sentimento de quem faz parte de toda esta caminhada não poderia ser outro, a não ser de agradecimento. Meu sentimento é de um agradecimento muito grande pelo sucesso, que mais do que um projeto, isto é um sonho. Nós saímos de um caminho que não existia o caminho, segundo a professora Vânia, e nós fizemos o caminho, onde não existia estrada. Lutamos contra ferro, contra fogo, contra ventos, contra os moinhos, contra poderosos, sem dinheiro, mas quando você quer, você pode. Apesar de uma enorme perda, há 15 anos atrás, meus filhos, meus netos, meus funcionários, toda a nossa equipe tem sido incansável em dar continuidade a este sonho. Todos que participaram da comemoração e fazem parte da Newton Lins devem saber que... E a história continua. A celebração dos 30 anos das escolas Newton Lins continuou com a gincana Dom Quixote, que reuniu todas as turmas para participarem de uma disputa. Não é à toa que, como Dom Quixote, o professor Newton Lins resolveu desbravar o seu mundo, no caso, a Amazônia. O sonho continua e a caminhada também, o que nos faz lembrar o verso do poema recitado no começo da matéria. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Esse foi o Jornal Newton Lins de hoje, mas antes de terminar, queremos te dar uma dica. É isso mesmo. Você não está participando da promoção do JNL? Ainda dá tempo. E como faz para participar, Leonardo? É muito simples. Você deve curtir e compartilhar esta edição do jornal com a hashtag Jornal Newton Lins. É só fazer isso e já estará participando. O ganhador do livro será revelado na sexta-feira. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta ou comentário, envie para o e-mail que aparece em seu vídeo. Ou então pelo Facebook e Instagram. Interaja conosco. A sua participação é muito importante. Até breve. Tchau!